Olá, alunos, é um prazer estar aqui no Legale novamente, professora Célia Nilander, e eu estou aqui hoje para a gente falar então de processo penal. Vamos falar um pouquinho sobre prova documental, reconhecimento e acariação, né? Matéria extremamente importante e que nós vamos aí ter um bate-papo e apresentar algumas situações específicas em relação a isso, a importância, né? Da prova no processo penal, enfim, vamos comigo e a gente vai ver tudo isso. Conceito de prova. Inicialmente precisamos entender o que é prova, né? Então, dentro do direito processual penal, gente, o conceito de prova ele é bastante diverso, né? Majoritariamente, né, vamos dizer, a doutrina de um modo geral e a jurisprudência entende como os fatos comprovados, né, que serão utilizados aí pelos sujeitos processuais para o convencimento do magistrado, né, no exercer aí dos direitos de ação e de defesa. Então, a prova, ela é bem ampla, né, no direito penal, e a prova, ela pode ocorrer de várias formas. Eu posso falar de prova documental, eu posso falar de prova testemunhal, né? Perícias podem ser realizadas, que fazem parte da prova documental. As pessoas falam, mas a prova testemunhal, ela tem validade, né? Pode ser a família do acusado. Veja, se foi a única pessoa que estava no local, pode, mas aí o juiz ele vai fazer a sua, né, valoração, ele vai entender, por exemplo, a mãe do acusado, ela pode ser testemunha do crime? Pode, mas aí o juiz vai analisar todo o contexto da história, inclusive, né, a questão dela ser uma testemunha dos fatos ou de antecedentes, né? Então, tudo isso vai ser analisado. Então, nós temos diversas provas, né? Exame de corpo de delito, nós estamos falando de uma prova documental, né? Então, o que é prova? São todos aqueles fatos comprovados que serão utilizados pelos sujeitos processuais para o convencimento do magistrado. Então, é todo aquele aparato de documentos, oitivas, testemunhos, né, que vão ser levados ao conhecimento do juiz e ele vai analisar toda aquela situação e vai se convencer ou não do crime, vai dar o seu posicionamento, vai julgar de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Paulo Rangel, ele diz lá, né, eu trouxe aqui no nosso material, ele diz lá, a prova tem como principal finalidade, né, ou objetivo, o convencimento do juiz, tornar os fatos alegados pelas partes conhecidos do juiz, convencendo de sua veracidade. Portanto, o principal destinatário da prova é quem? O juiz, tá? Porém, não podemos desconsiderar que as partes são também interessadas e, consequentemente, destinatárias indiretas das provas, a fim de que possam aceitar ou não a decisão judicial final como justa, tá? Então, Paulo Rangel, ele diz o quê? Que a prova, ela é interessante ao juiz, tá? Interessa ao juiz para que ele faça o julgamento, mas também interessa às partes, né? Para que o julgamento seja justo, né? Vamos imaginar uma pessoa inocente, né? Então, obviamente, ela vai trazer as provas, ela vai estar muito atenta às provas, justamente para quê? Para que seja provada ao final a sua inocência, né? Nós tivemos um caso razoavelmente recente, não faz muito tempo, em que a família do réu resolveu ir atrás das provas para provar que o filho não estava naquele local no momento do crime, embora tenha sido reconhecido pela vítima, tá? Houve um assalto no mercadinho, na verdade foi um latrocínio que aconteceu, porque o assaltante atirou na pessoa que ali estava e prenderam um rapaz. E esse rapaz se diz inocente. E o que a família do rapaz fez? Eles foram atrás de câmeras de segurança para provar que esse rapaz tinha saído para um outro local, diverso da onde aconteceu os fatos. E eles conseguiram. Eles conseguiram as gravações mostrando que no horário tal,
aquela pessoa, aquele rapaz, o acusado, estava num local diverso daquele que tinha acontecido o crime. Então, a família se interessou pela prova, para trazer essa prova aos autos, para provar a inocência do filho. Né? Então, vejam tamanha importância nós temos aí em relação à prova nos autos. Tá? Objeto de prova. Tá? Então, nós temos como objeto de prova o fato e o acontecimento levado ao conhecimento do juiz. Então, o objeto da prova é o fato, né? E o acontecimento levado ao conhecimento do juiz para que ele possa o quê? Emitir o juízo de valor, tá? Então, é toda circunstância, fato ou alegação que recai ao litígio, tá? E que precise ser esclarecida. Então, são informações sobre o ocorrido que possam influenciar aí nessa decisão que o juiz vai tomar. Então, como eu falei, vídeos, câmeras de segurança, gravações, né? Muitas gravações, ainda que não tenha sido colhida com autorização da justiça, mas ela pode sim ser reconhecida como prova, documentos, fotos, enfim, nós temos inúmeras formas, né, de trazer a prova aí, né? E os meios de prova podem ser entendidos como os instrumentos, são aqueles instrumentos através dos quais o magistrado atinge o seu convencimento, né? Se baseando, obviamente, neles para fundamentar a sua decisão, né? Então, direto ou indiretamente, o juiz ele se utiliza aí das provas para conhecer a verdade dos fatos. Nós sabemos que no nosso direito penal existe o princípio da verdade real, ou seja, a verdade dos fatos deve ser apurada, né, e a verdade real, para que o juiz ele possa sentenciar, para que ele possa dar aí a sua decisão com base em todas as provas contidas no processo, nos depoimentos, nos documentos, enfim, né? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, depoimento da testemunha, as provas documentais, ou seja, todo instrumento que vem auxiliar o juiz na sua decisão. Então, falamos de testemunha, provas documentais, provas em espécie, né? Quais são as provas que nós temos aí em espécie? Então, temos lá, prova pericial, tá? É aquela realizada no local do crime, né? Por isso que todo mundo fala, olha, não mexe, né? Aconteceu um crime, ninguém mexe, não pode pegar o corpo, levar para um lado, levar para outro. Tivemos crimes aí que, pelo que consta dos autos, houve manipulação, né, das provas do local do crime, justamente para que o crime ficasse ocultado. É muito comum as pessoas retirarem corpos, lavarem o chão, né, tentarem tirar as marcas de sangue, né? Então, a perícia ela é extremamente importante no local dos fatos, inicialmente, para que a gente possa entender a dinâmica do que aconteceu ali, né? Temos a prova documental, né? A prova documental são todos aqueles documentos que nós podemos apresentar ao juiz. Hoje, eu tenho as mensagens, por exemplo, de WhatsApp como uma prova documental, né? Eu tenho como provar que eu sofri um crime de calúnia, né, levando os prints daquelas mensagens que eu fui caluniada, por exemplo. É uma prova documental, né? Eu posso levar para o juiz e-mails que eu recebi de ameaças, são provas documentais, né? Então, é uma espécie de prova. Temos aí o exame de corpo de delito, tá? Crimes praticados pela Lei Maria da Penha. Nesses casos, a mulher ela vai até a delegacia e uma das primeiras coisas que era solicitado a ela para que ela faça um exame de corpo de delito. Ela é encaminhada ao hospital para fazer um exame de corpo de delito. Então, é também uma prova, é um meio de prova. Por que ela vai fazer o exame de corpo de delito? Para se verificar quais foram as lesões que ela sofreu. Se foi de natureza leve, de natureza grave, gravíssima, né? Depois nós temos aqui o interrogatório. Tá? O interrogatório do acusado também é uma espécie de prova. Tá? Temos a reprodução simulada do crime, que é o que chamamos de reconstituição do crime. Tá? Então,
o próprio acusado, quando ele confessa um crime na delegacia, ele simplesmente é chamado a fazer a reconstituição do crime e ele vai até o local e fala, né, toda a dinâmica, como tudo aconteceu, né? Isso aconteceu no caso do crime da Suzane Richthofen, né? Ela confessou, né, ocorrido há mais de 20 anos atrás, né, ou há 20 anos mais ou menos. Ela confessou e houve então a reconstituição do crime, e lá ela mostrou toda a dinâmica para os policiais, como é que tudo aconteceu, né? Então o crime, houve essa reconstituição, que é também uma espécie de prova. E por último nós temos aqui a confissão, tá? A confissão, gente, ela é relativa. Aí vocês falam, poxa, professora, como assim relativa se a pessoa está confessando que cometeu um crime? Veja, nós temos inúmeras situações, né? Uma mãe pode estar confessando um crime para acobertar o filho, tá? Então, é preciso muita cautela, muitas vezes, com a confissão, tá? Ela sozinha, ela não vai, dependendo das circunstâncias do crime, ela não vai gerar, né, o livre convencimento do juiz. O juiz, além da confissão, ele vai ter que reunir todas as outras provas e evidências do processo para tomar uma decisão. A confissão, por isso, ela é, sim, relativa, tá? Eu não posso, confessou, está resolvido. Não, não necessariamente, né? Tem outros elementos a serem verificados, porque eu posso estar diante de uma situação em que realmente não foi aquela pessoa que cometeu e por algum outro interesse ela esteja confessando o crime. Então, a confissão, como nós estamos falando, é a admissão, né, do próprio investigado aí de assumir a sua culpabilidade e a tipicidade da sua conduta em relação a um tipo penal, tá? E quando que pode ser feita essa confissão? A qualquer instante, a qualquer momento, tá? Inclusive dentro ou fora do interrogatório, tá? Ela pode ser contida nos autos, segundo o artigo 199 do Código de Processo Penal, tá? E constitui, então, uma prova de maior capacidade de convencimento do magistrado. Mas, aquilo que eu falei para vocês, a doutrina sustenta que a confissão tem que ser necessariamente pessoal, voluntária, expressa, solene, pública, na frente de autoridade competente, tá? Realizada por pessoa imputável, sendo capaz de renúncia, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a confissão, ela é relativa, porque deve ser analisado sobre um outro prisma também. Primeiro, eu posso estar confessando porque eu fui ameaçada, tá? Por isso, a doutrina diz, tem que ser voluntária, tá? Expressa, tá? Eu tenho que, não pode ser tácita, a minha conduta deduziu que eu fui culpado. Não, ela tem que ser expressa, tá? Solene, por que solene? Porque ela tem que ser levada a termo, tá? Tem que estar redigida ali bonitinho, né? Escrita, né? Pública, na frente de autoridade competente, tá? Então, a confissão, ela tem que ser realizada de uma maneira, né? Justamente pela importância desse ato, ela tem que ser realizada de forma que ela venha, então, a compor o conjunto probatório daquele processo penal. Tá bom, gente? Vamos parar nesse bloco, vamos parar por aqui. No próximo bloco a gente continua falando de processo penal e vamos continuar falando da confissão, tá bom? Até a próxima aula.